Olá, hoje iremos começar uma aula de física com um assunto sobre vetores. Conceituando o vetor pelo começo, para termos uma mais profundidade no assunto, o conceito de vetor é simplesmente que o vetor tem vários conceitos, que ao longo do vídeo vocês vão perceber que eu vou falar de como os vetores são tratados, alguns como apenas um conceito matemático, outros como uma representação de um conceito matemático. Primeiramente, um vetor, para explicar a minha primeira parte da explicação, é que o vetor é a apresentação matemática feita através de uma seta, com o objetivo de indicar a medida que ela representa. Todo vetor é composto por três partes: direção, sentido e módulo. Saber a direção significa se o vetor está na horizontal, na vertical ou inclinado. Saber o sentido significa para que lado está essa grandeza, ou seja, a grandeza vetorial, o vetor. Para que lado, ou seja, a ponta da seta ou a ponta da lança, como significa lá o desenho do vetor. O módulo significa apenas o comprimento, o tamanho, ou seja, a linha que chega de origem até a ponta. E outra é representado o vetor, como tem vários conceitos em alguns livros, em alguns sites na internet, até próprio de conhecimento de alguns que sabem muito de física. Vetor é a representação matemática feita através de uma seta com o objetivo de indicar a medida que ela representa. Ou seja, como a imagem que eu irei mostrar, que começa com, em outras palavras, que antes, em outra imagem que vai aparecer logo na outra explicação, na primeira parte que eu falei, o começo do vetor vai ser chamado de direção. Já nessa outra imagem que eu irei mostrar agora, aqui que vocês estão vendo aí agora, a ponta se chama origem, no meio se chama apenas o símbolo, que é o símbolo de vetor, e a ponta significa extremidade, porque é muito variado esse conceito de vetores. Aí tem outras áreas que abrangem os vetores, outras explicações. Outra explicação significando o conceito de vetores iguais. Os vetores são considerados iguais quando apresentam o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Vetores iguais, como nessa imagem, dois vetores iguais em cima um do outro. Tá na cara que são vetores iguais, então é tipo uma definição de vetores iguais. Tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Não pode ter dois e ser diferente de um, não pode ter um e ser diferente de dois. Tem que ser as três partes dos vetores têm que ser iguais, exatamente iguais, para serem considerados vetores iguais. Outros são os vetores diferentes. São os vetores que apresentam igualdade entre pelo menos um de seus elementos, módulo, direção ou sentido. Ou seja, ele é igual em um sentido, como essa imagem que eu vou mostrar. O módulo é o diferente, mas a direção e o sentido são iguais. Esses são vetores diferentes. A mesma coisa no caso se tivesse a mesma direção, mas o sentido e o módulo estivessem diferentes. Ou apenas a direção e o sentido fossem iguais e o módulo fosse diferente, também ia ser a mesma coisa. Eu apenas repetir a imagem. Ou apenas se o módulo e o sentido fossem iguais e apenas a direção fosse diferente, também seria considerado um vetor diferente. Como abrange o negócio de vetor é um pouco mais complexo, assim como existem as operações matemáticas, temos também as operações com vetores, nas quais analisamos adição, subtração, deslocamento, produto de um número por um vetor, vetor oposto, aceleração, velocidade, entre outros assuntos. Diversas grandezas físicas são consideradas grandezas vetoriais porque dependem do módulo, direção e sentido para serem avaliadas. Alguns exemplos são força, velocidade, magnetismo, campo elétrico, entre outros. No final da teleaula, iremos mostrar o assunto, que ou até você mesmo pode buscar
num link que eu vou deixar aqui na descrição, de exemplos de como são representados os vetores, seja por direção, sentido, módulo, seja para simplificar alguma coisa, e exercícios para você exercitar, e alguns exercícios já respondidos, para vocês terem uma base de fazer os novos exercícios. Estou por aqui, espero que tenha gostado da teleaula, que venham ajudar. Foco nos estudos, foco, tamo aí.